Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Quem de nós que nunca ouviu essa seguinte frase? Olha, eu nasci da tradição dos meus pais, na religião dos meus pais e vou morrer nela. Quem de nós nunca ouviu essa frase ou mesmo já falou ela, né? E pensando sobre isso, hoje eu tive uma experiência com alguém, né? Que replicou essa frase. A tradição dos pais dela não iria abandonar, ia morrer nela. Aí você fica pensando, nossa, que coisa nobre, né? Será que é nobre isso? Mas isso tem a ver com a nossa vida eterna? Será que tem a ver com a nossa vida eterna? Certa vez eu fui evangelizar um senhor bem de vida, tinha uma empresa, né? E aquele senhor eu comecei a evangelizar. E em dado momento ele me disse, olha, eu aceito Jesus, mas a minha devota, que é fulano de tal, eu não largo. Eu não largo ela. Eu aceito Jesus, mas eu não largo a minha devota. Por onde eu vou, levo minha imagem, eu sou devota de fulano de tal. E aí vocês sabem, né, que quando a pessoa diz isso, rejeitou o evangelho. Que o próprio Jesus já falou, aquele que não largar pai, mãe, irmão, filho, marido, mulher, por amor de mim, não é digno de mim, né? O próprio Jesus disse isso. Então vamos aqui para a palavra de Deus, para as pessoas que se dizem assim, eu nasci nessa tradição, nasci nessa religião e vou morrer na tradição dos meus pais. Vamos ver se Jesus estivesse hoje, nos dias atuais, o que será que Jesus diria para esse tipo de pessoa, né? Então vamos aqui para o capítulo 7, versículo 6 do livro de Marcos. E nós vamos refletir, vamos comentar e vamos deixar bem claro esse texto. Disse Jesus, versículo 6, capítulo 7 do livro de Marcos. Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Aí Jesus começa já a pegar pesado. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes eu passo em um determinado local e eu vejo a pessoa, às vezes ajoelhada diante de uma imagem, mão postas, né? Eu falo que dali é muito piedoso. Mas será que ele não estaria aqui, Jesus dizendo, hipócrita, você está me honrando com os seus lábios, né? E no versículo 7, em vão, será que ele está adorando a Deus ali, ou ele pensa que é Deus? Em vão, ensinando as doutrinas que são preceitos de homens. Como é que dizem, como é que doutrina que é preceito de homens? Não, eu aprendi assim e vou continuar desta forma, né? E aí se você está numa religião, como que você deve saber se é doutrina de homem ou não? Você tem que colocar a palavra de Deus. Como eu disse para uma senhora hoje, eu falei, você tem que ler a palavra. Não, o importante é o amor, eu não leio a Bíblia. Eu falei, como que a senhora sabe se está certo, se está errado agradar a Deus? A senhora sabe como que é agradar a Deus? Ela ficou brava, não quis não, né? E as pessoas odeiam a palavra de Deus. Quando fala a Bíblia, parece que desperta um ódio deles, uma raiva, um preconceito, que é junto com a raiva, né? E aí, deixando os mandamentos de Deus, e versículo 8, deixando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. Tá vendo? Então, naquela época de Jesus Cristo, eles deixavam os mandamentos de Deus e preferiam seguir a tradição do que foi passado para eles. Eles não querem o mandamento de Deus, eles querem seguir naquela tradição. A sua tradição adora a imagem? Será que a Bíblia manda você adorar a imagem? Né? Então, você está jeitosamente, né? E no versículo 9, e disse-lhe Jesus, jeitosamente, o que é jeitosamente? Você sempre tem alguma coisa para dizer, não porque disso, não porque daquilo, e você achar um jeito. Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Tá vendo?
Não, mas sabe. A conversa é essa, né? Então, na época de Jesus, tinha os religiosos da época, o qual Jesus falou. E antes de Jesus, milhares de anos atrás, no livro de Isaías, capítulo 28, também fala, né, desse tipo de tradição e de adorar a Deus. Diz assim, capítulo 28 de Isaías, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Tá vendo? Então, a palavra de Deus está dizendo que eles colocam a palavra de Deus junto com a tradição, porque no versículo 13 fala: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrem, e se enlacem, e sejam presos. Tá vendo, meus amigos? Se você é do tipo daquele que quer seguir a sua tradição, será que os seus pais, seus parentes, seus avós, bisavós, tá onde hoje? Será que eles quebraram o mandamento de Deus pela tradição? Eu nasci aqui, vou morrer aqui. E foram cair no inferno? Será que você também não vai cair lá? Vai encontrar eles lá? E aí, como é que você vai ser? Como é que vai ser a tua vida? Ah, eu sou devota de santa não sei o quê. Ah, você está falando dos católicos? Então vamos do crente também, né? Existe crente também que está nesse texto aqui da hipocrisia, lei sobre lei, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Certa vez eu disse para uma pessoa de uma determinada igreja evangélica, eu falei, olha, o teu líder, a tua igreja, está a passos largos para o inferno, porque ela não obedece a palavra. Ah, mas o importante é que eu vou lá servir a Deus, o importante é que eu não fico olhando para o homem. Ela entrou naquele texto, jeitosamente, né? A palavra de Deus fala que nós devemos fugir desse tipo de ensinamento, desse tipo de liderança. Sair fora, sai do meio da Babilônia, povo meu, né? Então, até no meio evangélico também. Eu mesmo já falei para pessoas e ela continua lá até hoje, achando que está servindo a Deus e está a passos largos para o inferno. Porque jeitosamente ela deixa a palavra de Deus para seguir preceitos sobre preceitos, regra sobre regra, né? Então, como é que nós devemos fazer? Ir para a palavra de Deus. Esse aqui é o manual, esse aqui é o prumo. Ele que vai dizer o que está fora, o que está torto, né? Mas as pessoas não querem, eles odeiam isso aqui, as pessoas odeiam. Espero que através dessa breve meditação você pense nessa tradição sua aí. Será que essa tradição vai levar você para o inferno? Será que essa tradição está invalidando os mandamentos de Deus? Você tem que ver aí se a tua religião, o que ela prega, o que ela ensina. Você está pondo outros deuses diante de ti, você se prostra diante de alguma coisa. Tem gente que não prostra diante de nada, mas está seguindo a tradição dos homens. Mesma coisa daquele que se prostra diante de imagem. Não tem diferença, né? Que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.